Olá pessoal, tudo bom? Canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Mais um sábado aqui com vocês, nos reunindo como família cósmica. Quem acompanhou o conteúdo de ontem vai entender o conteúdo de hoje. E quem não viu o conteúdo de ontem pode assistir o conteúdo de hoje e logo após assistir o conteúdo de ontem, porque eles se complementam. E talvez o conteúdo de hoje não finalize essas informações. Talvez nós tenhamos mais coisas para falar, mas falaremos durante a semana que vem. A criança já está aqui. Vou mostrar ela rapidinho, tá bom? Opa! Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Lambeijocas. Vou ajeitar aqui. Abraços. E para quem não conhece, essa é a Lua, a mascote do canal, né? Mascote eleita por todos, muito amada, muito querida, que expressa o mais profundo amor. Você tá olhando o que, Lu? Ela sempre faz uma varredura aqui, ela é sensitiva, tá? Ai, cachorro sensitivo? Os gatos repelem energias negativas, os cachorros sentem a energia e protegem a gente, atraem. Tá muito calor aqui, eu tive que desligar o ventilador para o som ficar melhor, né, meu amor? Vai beber sua aguinha geladinha, que no final do conteúdo eu chamo você para você se despedir do pessoal, tá bom? Mostra aí de novo, pessoal, como é que você tá? Essa menina grande, gostosa, fofa, né, meu amor? Cadê o beijinho no nariz? Esse no nariz, mamãe. Opa, cuidado, devagarzinho. Então, nós vamos primeiramente agradecer a sua presença, você que está nos visitando pela primeira vez. Nós temos mais de 2.000 e poucos conteúdos e com certeza algum conteúdo vai agradar a sua essência. Então, se você procurar um e não ressoar, procurar outro, não ressoar, não desista, continue procurando, porque você vai encontrar alguma coisa que você vai ser direcionado a encontrar. Porque todos nós temos perguntas interiores e a fonte criadora envia as respostas no momento em que a gente precisa. Então, se você está aqui nesse momento, você não está aqui por acaso, você foi encaminhado a vir para cá. Então, tudo que for dito, por mais absurdo que possa te parecer, você vai acompanhar a linha do canal, os conteúdos que são colocados no canal, e você vai entender aquilo que a gente fala, aquilo que a gente trata, porque a nossa missão é ajudar todos que desejam despertar e expandir a sua consciência. Agradeço também você que é inscrito no nosso canal, apesar da plataforma dar uns sustos na gente, né? Num dia tem um número, no outro dia tem outro, e no dia seguinte outro número. Então a gente aprendeu a descansar, a confiar e não ficar mais assim, seguindo métricas, seguindo parâmetros da plataforma, porque isso só traz ansiedade, isso só traz angústia, aquela coisa de que, poxa, será que eu estou fazendo as coisas certas? A gente faz aquilo que é orientado pela fonte criadora. E, a nosso ver, aquilo que a gente faz, sendo orientado pela fonte criadora, não pode estar errado, não é? Pode não ser compreendido no momento, mas será compreendido depois. Agradecemos também a você, que é membro do canal Lightworkers, que nos ajuda todo mês. Agradecemos também aqueles que têm nos ajudado de outra maneira. Tem sido muito importante a ajuda de vocês, muito significativa. Tem chegado no momento exato que precisamos e isso vem do todo. Não é quando nós queremos, é quando precisamos. Então a fonte criadora toca no coração de alguém e alguém nos ajuda de uma forma especial e
combina exatamente com aquele momento que estávamos precisando. E se você ainda não é membro, você pode tornar-se membro clicando aí no início do canal, onde está escrito Seja Membro. E se você ainda não é inscrito, você pode tornar-se inscrito ativando o sininho, porque todas as nossas notificações, vídeos novos, relaxamento, meditação, qualquer conteúdo, qualquer aviso, por mínimo que seja, que nós publiquemos, você será informado. Então, dizendo isso, primeiro, gratidão, né, a todos. Em segundo lugar, gratidão a você que tem enviado os depoimentos a respeito do procedimento de retirada de implantes realizado no último domingo, dia 28, de abril. O do mês de maio ainda não foi marcado. Tão logo seja marcado, nós vamos fazer um vídeo específico e uma publicação na aba Comunidade, divulgando o dia e o horário do próximo procedimento de retirada de implantes etéricos, sutis, energéticos e plasmáticos do mês de maio. Então a gente vai ler só um depoimento aqui, estão chegando muitos depoimentos, então a gente vai lendo dentro de cada conteúdo que a gente apresentar, tá? Então, esse diz assim: desde que passei a ter contato com os conteúdos que vocês disponibilizam, meu processo de expansão de consciência tem se tornado mais tranquilo. Tenho ciência de que muitas pessoas são marionetes e, sem terem consciência, acabam contribuindo com os regressivos. Posso, por alguns momentos, até ficar brava com os ataques, porém não consigo mais sentir ódio. Sinto compaixão. Tenho plena consciência que também já fiz esse papel e tenho me mantido vigilante para não cair nessas armadilhas outra vez. Um sentimento de paz, amor e plenitude tem preenchido minha mente e coração com uma frequência cada vez maior. Tenho adotado uma postura de observadora e percebo que tudo o que acontece traz um aprendizado. Tenho recebido muitas bênçãos e sinto que minha família e eu somos protegidos, cuidados. Não quer dizer que tudo são flores, dificuldades fazem parte da caminhada. De um tempinho para cá, meu esposo e filhos também iniciaram seus processos de expansão e há uma beleza nisso que não tem como mensurar. Tenho recebido muita orientação por sonhos e insights durante o dia, verdadeiros downloads de informações sobre terapias de cura, sobre a espiritualidade, a conexão com a fonte criadora, que tudo tem se tornado cada vez mais forte e intensa. A primeira vez que participei do procedimento de retirada de implantes, enviei meu nome para o e-mail, depois senti que não precisava mais fazer isso, que enviando a minha intenção aos arturianos, eles me atenderiam sempre. Porém, nas últimas 3 vezes, sempre acontece alguma coisa que não me permite parar, me preparar, concentrar. Sempre fica tarde, não fico em casa. Ainda assim, sinto durante a semana que não fui excluída do atendimento. Nesse último, novamente aconteceu um imprevisto e é justamente esse imprevisto que me fez compreender o que realmente acontece comigo nas noites que tem retirada de implantes. Espera aí, deixa eu adiantar aqui um minutinho, acertar, que eu tô um pouco torta, não é? Então, vamos continuar aqui. Faz pouco tempo que tenho iniciado com radiestesia e mandalas de geometria sagrada e tenho experimentado coisas minhas. Meu esposo está iniciando seus atendimentos com reflexologia da medicina tradicional chinesa. Nesse final de semana, ficamos sabendo que um casal de amigos nossos está passando por um momento muito difícil, com depressão profunda. Recebemos um chamado no coração, fomos até lá para visitar e realizamos algumas terapias com eles. Justamente durante o horário da retirada de implantes, estávamos lá, fazendo massagens,
aplicando cromoterapia, ativando mandalas da geometria sagrada para equilibrar energias. Levamos água solarizada e energizada com a cromoterapia. Fomos dormir muito tarde e acordamos cedinho e tive um sonho. Lembro da sensação de estar em atendimento, cuidando e também sendo cuidada, numa sala grande, branca, arredondada nas paredes e teto, com macas que pareciam uma espécie de máquina, com uma cúpula cristalina, com energia fluindo no seu interior, ao redor das pessoas que estavam deitadas nelas. Eu acho, querida, dando uma ressalva aqui, que esse seu desdobramento, que você chama de sonho, mostrou para você exatamente como são as câmaras de cura arturianas, não é? Que ficam a bordo da nave que orbita a Terra. O corpo etérico é levado até lá e a situação energética da pessoa é tratada nesse nível. Então, repetindo aqui, você viu uma sala grande, branca, arredondada nas paredes e teto, com macas que pareciam máquinas, com uma cúpula cristalina. A energia dos arturianos é assim, fluindo no interior ao redor das pessoas que estavam deitadas nelas. Havia uma paz indescritível naquele ambiente e quando acordei de manhã, não lembrava do sonho, só aquela sensação diferente de leveza, tranquilidade, mas que estava me deixando intrigada. Mais tarde, a lembrança foi surgindo como quando uma neblina densa vai se desfazendo vagarosamente na mente. Então me dei conta de que fui chamada para ajudar, trabalhar, e tudo iniciou no sábado. Fui fisicamente e depois em essência. A emoção toma conta com essa lembrança, é um amor tão grande que não cabe no peito. Mais uma ressalva aqui, interrompendo. Eu entendo como você se sentiu, porque essa dosezinha do amor desses seres, dos arturianos por nós, pela humanidade, é tão grande, tão grande, tão grande a compaixão que eles sentem, que uma vez eu fui tocada com esse amor e apenas uma fração desse amor passou por mim, me atravessou, e o meu coração ficou extremamente assim, emocionado, tocado. Eu chorei muito, muito, muito de amor, amor pela humanidade toda. Eu fiquei vários e vários minutos chorando por amor à humanidade. Então eu acredito que esse amor tão grande, que não cabe no nosso coração, é um amor que os arturianos demonstram por nós sem interesse, sem barganhas, apenas na intenção de ajudar os seus fractais, porque nos ajudando, eles estão ajudando a si mesmos, porque eles também estão conectados com a fonte criadora. E ela termina dizendo o seguinte: ultimamente tem tanta coisa incrível acontecendo na minha vida, é uma plenitude, paz e amor que transborda de tal modo que pessoas com quem não tenho muito contato e até quem não conhecia ainda vem falar da luz e amor que transmito. Gratidão imensa pela contribuição de vocês do canal Lightworkers. Sua voz, Cláudia, tem se tornado cada vez mais serena e amorosa durante o processo. Ouço sempre de manhã e com uma frequência incrível. O conteúdo complementa, ressoando com os sonhos que venho tendo. Há poucos dias recebi a orientação de enviar para vocês os manuscritos dos sonhos e downloads de informações que tenho recebido, e assim que conseguir farei isso. Estamos aguardando. Permito que divulguem esse depoimento se quiserem. Gratidão, querida, pelo compartilhamento do seu depoimento conosco, por permitir que nós compartilhemos com todos aqui da nossa família cósmica. É com uma imensa felicidade que nós recebemos essas informações. Isso passa para as pessoas uma esperança também muito grande, porque elas ficam pensando: e minha família? Tudo tem a hora certa. Você vê, você imersa na verdadeira fonte,
a sua família foi alcançada. Seu marido entrou no processo de despertar, está trabalhando com uma terapia alternativa e vocês, como casal, já começaram a agir seguindo orientações e percepções do eu superior de cada um e unidos no mesmo propósito, vocês foram ajudar aquele casal que com certeza recebeu de coração aberto essa energia. E como você comenta, pessoas que você não conhece, pessoas que você nunca viu, estão chegando até você através dessa luz que você emite. E é isso que a gente fala aqui no canal. A luz que nós emitimos, ela vai começar a atrair as pessoas. E nós temos que estar preparados para atender essas pessoas e responder os seus questionamentos. Então, sua família entrou nesses processos, você está compreendendo agora, o propósito de vida, agindo como o eu superior tem orientado, percebendo as coisas ao seu redor, e me soou, ao narrar o seu depoimento, uma leveza muito grande, como é que eu vou explicar? Um sentimento cristalino, porque você realmente descreveu a câmara de luz que existe a bordo da nave dos arturianos, onde eles realizam esse procedimento. A câmara de cura não é apenas uma, mas essa é especificamente para o procedimento de retirada de implantes energéticos. Então, gratidão por sua existência em nossa linha do tempo, que você e sua família continuem firmes nos seus processos e estamos juntas. Paz em seus dias. No próximo conteúdo, a gente vai ler os conteúdos os outros depoimentos que estão chegando, são muitos, e alguns são bem extensos, então a gente aproveita um conteúdo, lê um depoimento, no próximo conteúdo a gente lê outro depoimento. Não é? Todo mundo sabe que na semana passada a gente realizou uma live, então de vez em quando a gente vai estar realizando essa live e hoje é um conteúdo gravado e eu queria explicar uma coisa para vocês que veio à minha mente agora. Alguns conteúdos eu falo mais devagar, por quê? Porque são conteúdos que me vem a orientação de falar mais pausadamente. Outros conteúdos eu falo um pouco mais rápido, certo? E outros conteúdos as pessoas até diziam assim: eu não aguento, eu aumento a velocidade da reprodução do áudio, porque eu não tenho paciência. Se você não tem paciência de escutar um conteúdo que é um pouco mais espaçado, especificamente orientado para ser espaçado, você não consegue absorver completamente aquilo que está sendo dito. Às vezes você perde uma parte daquele conteúdo, então você não tem paciência para realizar uma meditação. Na minha vida pessoal, essa semana eu vivi uma situação muito delicada, mas eu já estava me preparando para essa situação delicada há vários dias, por orientação da fonte criadora, e quando eu me deitei, eu posso meditar sentada e posso meditar deitada. Então, quando eu fui meditar deitada, escolhi alguns cristais para estarem na minha mão, não segurei, deixo nas palmas das mãos, e eu apenas deitei, serenei minha mente, e as lágrimas começaram a descer dos meus olhos. Não era um choro, sabe, de soluçar, não era dor no coração, não era tristeza, não era melancolia, não era depressão, era um choro de gratidão, era um choro de rendição, era um choro de paz, de serenidade, e as lágrimas começaram a descer. E eu fiz com o conteúdo, o último conteúdo de relaxamento que nós colocamos aí para ondas neurais. E eu fiquei 51 minutos envolvida ali naquela frequência que me fez extremamente bem, e não que os outros não façam bem,
mas para o meu momento específico eu escolhi aquele. Então nós temos também uma playlist aí de conteúdos para relaxamento e meditação, desde 7 a 10 minutos pequenos, para que você possa fazer no trabalho, durante o almoço, ou quando você estiver no banheiro. Vá ao banheiro se você tiver necessidade de fazer uma meditação, porque ali você está separado do externo e pode ali se concentrar com fone de ouvido durante 7, 8, 10 minutos. E tem uns que são mais longos, que são aqueles que você faz em casa. E tem o procedimento da retirada de implantes, que tem o seu próprio conteúdo de relaxamento e que não é obrigatório. Você pode usá-lo, como também pode usar qualquer outro conteúdo de meditação que ressoe no seu coração. Então a gente vai falar hoje o seguinte, e qualquer dúvida vocês podem enviar para o e-mail do canal, que estará na descrição deste conteúdo. A gente falou sobre o conflito que houve entre os lirianos. Então, temos algumas pessoas aqui no canal que já lembraram da sua origem cósmica, já entraram em contato conosco e são lirianos. Então, a gente não precisa dar nomes, mas aqueles que entraram em contato conosco e afirmaram: eu me lembrei, eu sou de Lira, eu tenho a essência original de Lira, você vai saber que a gente está falando de você. Mas no sentido geral, lá no passado primordial, os lirianos entraram num conflito com aqueles que habitavam Órion. Eles, como já sabemos, negaram-se a fazer parte da fonte criadora, se desconectaram da fonte criadora, por isso são seres da não-luz, é o nome que a gente dá, seres regressivos. Outros dizem que é da escuridão, seres negativos, enfim. E esses seres, eles encontraram um meio de, na hora da partida, naqueles conflitos, porque todo conflito tem perda, tanto de um lado como do outro. São essências que se perdem. Então, essa parte, vamos explicar bem direitinho. Essa parte de Órion foi muito esperta, porque na hora da partida, nos conflitos, não precisava ser vista como liberdade. As essências perdidas não podiam entrar em contato novamente com a fonte. Então eles criaram um mecanismo, tipo uma rede, para pescar as almas, pescar as essências que iam se perdendo no conflito. Por quê? Essa rede coletora de essências. Vocês estão vendo que eu estou falando mais devagar para que você possa entender. E mesmo que você não entenda, envie o e-mail que a gente vai explicar, não só para você, mas a gente vai explicar em outro conteúdo para que a explicação seja geral. Então, sabendo disso, muitas essências lirianas, elas não entraram na rede coletora de essências. Elas vieram para a Terra. Não só essências lirianas, entretanto, essências dos regressivos que se perderam nesse conflito também galáctico durante muito tempo, vieram para cá. Por isso, se iniciou uma manipulação junto com outra espécie e um controle ainda maior sobre a espécie que estava aqui na Terra, já hibridizada. E nasceu assim o sistema e o ciclo encarnacional. Então, a gente percebe aí que as coisas não aconteceram por acaso. Foi uma coisa bem organizada, foi uma coisa pensada, foi um acordo feito. Então a gente está em conflito com uma outra espécie, mas a gente quer colher essas essências. A gente não quer que elas fiquem livres para continuar a exploração delas pela galáxia.
e a gente vai para onde vocês já estão. Vamos fazer aí um conchavo, um acerto, porque vocês já estão aí, a gente pode encarnar e daí para frente a gente constrói uma agenda, a gente controla, domina, conquista. Então, para reencarnarem na Terra, esses seres, essas essências de Órion, acrescentaram a esse ciclo o sistema de esquecimento, a tal amnésia. Por quê? Porque as essências orianas na Terra não saberiam de onde vieram. Então a gente sabe que na reencarnação, nós nunca falamos aqui no canal que a reencarnação não existe. Nunca falamos isso. Falamos que não existe para quem desperta e para quem tem a sua mente expandida necessidade de passar pelo ciclo encarnacional, porque ela já sabe a verdade. Então ela não cai nessa rede coletora de essências. Ela vai embora, ela sabe o que acontece já, ela toma conhecimento. Eu vou levantar aqui um pouquinho, gente, me permitam, porque está bastante calor, vira uma camisetinha assim. Então, o que eles pensaram? Vamos reencarnar na Terra, só que vamos incluir esse ciclo de amnésia dentro do processo encarnacional, porque essa amnésia cósmica vai ser o nosso mecanismo de segurança e um mecanismo de segurança geral. Por quê? Porque todo mundo que reencarnar na Terra não vai lembrar de onde veio. Imagina, se cada um que reencarnar na Terra disser: ah, mas eu sou de Lira, ah, eu sou vegano, ah, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um arturiano, não é? Eu sou sei lá de onde. Então essa tática, esse esquecimento, essa amnésia foi incluída no programa de esquecimento, não é, do ciclo encarnacional, e esses seres de Órion incluíram isso porque, reencarnando aqui na Terra, eles não teriam lembrança de que eram seres de Órion. E sem saber quem eles eram, eles não poderiam ser perseguidos aqui. Por quê? Porque eles misturaram-se, não é? Aqui no planeta, com essências de vários outros lugares, e eles, originalmente, a essência deles virou o quê? Essência humana. Não tem como alguém olhar para alguém e, por exemplo, você me apresenta uma pessoa, eu olho para a pessoa e imediatamente me vem o conhecimento. Ah, essa pessoa aí veio lá da constelação do Touro. Ah, e aquela ali veio de Sírios, é um siriano. Não temos essa informação, somos todos da espécie humana, com essências que são fractais do todo, mas que vieram de locais originais diferentes. Então, entranhado a esse padrão de comportamento, esses dominantes se mostraram quando eles abusaram do poder em Atlântida, que era um reino maravilhoso, lindo, cristalino, e esse abuso de poder, essa corrupção que já fazia parte, não é, dessas essências, levou à queda de Atlântida. Nós vemos também aí ao longo da nossa história a opressão de impérios, principalmente o Império Romano, e conflitos religiosos que nós vemos que perduram até o dia de hoje, em pleno século XXI. Nós vemos conflitos se desenvolvendo na face da Terra por causa desse padrão dominante, desse padrão colonizador, desse padrão dessas essências. Então, vamos pensar aqui agora, parar e pensar juntos. Se o despertar massivo está próximo, isso indica o quê? Que a humanidade está prestes a ser liberta e desperta para uma nova fase, um novo ciclo cósmico. Por outro lado,
as essências que vieram para cá, vida após vida, sem lembrar de nada, vão despertar e entender, vão entender, nossa, eu fiquei escondido aqui na Terra esse tempo todo e agora eu sei quem eu sou. Então, por isso o sistema desesperadamente tenta manter o despertar cada vez mais difícil, cada vez mais longe, tenta nos impedir de lembrar, impedir que a gente caminhe para frente, porque isso significa não permitir que os fugitivos sejam encontrados, não é? E que as vítimas do sistema de controle se lembrem do que fizeram em termos galácticos. Não só aqueles que foram os destruidores, como aqueles que foram vítimas do sistema destruidor. A gente vai parar aqui um minutinho e eu volto já já para dar continuidade a esse conteúdo. Um segundinho só. Olá, já estou aqui de volta. Deixa eu posicionar novamente aqui. Tudo direitinho, né? Tá torto ainda. Beleza? Então, a gente parou sobre justamente essa amnésia, não é? Inserida no ciclo encarnacional. E eu tive que ligar o ventilador. Eu espero que o som não atrapalhe aqui a nossa conversa. Então, essa inserção no ciclo encarnacional da amnésia não foi só para manter as essências no controle do sistema, né, que já estava começando a operar aqui através de outra espécie, mas também para evitar que essências originais de outros locais benevolentes que tiveram seus planetas destruídos se lembrassem quem eram, e também para esconder aquelas essências regressivas que vieram para cá e não se lembram do que fizeram. Então, a energia deles está humana, lê-se humana. Então, foi o jeito que eles encontraram de manter-se escondidos aí energeticamente, por enquanto, não é? Então, continuando aqui, vamos lá. Então, essas essências que não vivenciaram passados conflitantes não vão experimentar isso. Agora, essências que vão despertar e participaram dessas guerras galácticas terão lembranças de perda, de dor, daquele passado, né, essencial, original, atormentado, perturbado, talvez com a lembrança da perda de entes queridos, de uma família inteira, do próprio planeta, por causa das guerras de Orion. Nós temos aí uma playlist que você também pode visitar sobre tudo que aconteceu nessas guerras galácticas. Esses seres desconectados da fonte por escolha própria. Então, como humanos, ao despertar, eles podem escolher cura e libertação, perdoando a si mesmos e pedindo perdão às essências às quais eles prejudicaram. Mas essas essências que se esconderam aqui na Terra, um dia, quando o processo de transição planetária terminar, terão que fazer uma escolha, querendo ou não. Então, entre nós estão aí essências lirianas e outras essências também que foram prejudicadas por essas espécies regressivas, não só os de Orion, mas outras também desconectadas da fonte. Então, outras essências que foram prejudicadas, que buscavam um novo lar, encontraram esse novo lar aqui na Terra. Então, no início, eles perceberam que era difícil, era um ambiente 3D e tinha um campo eletromagnético diferente do planeta deles, e eles tiveram que se adaptar a um corpo biológico, não é? Feito especialmente para um planeta 3D. Então, é claro, o DNA teve que ser ligeiramente modificado, mas a tirania sobre esses seres continuou, como a gente vê aí ao longo da história, porque
sendo um ser de essência benevolente ou não, reencarnando na Terra, passou pela amnésia e é um humano, faz parte da espécie humana e está dentro do sistema. Então, nós temos aqui entre nós essências que são refugiadas cósmicas desses conflitos. No aglomerado das Pleiades, uma notícia aí, não estão só os pleiadianos. Alguns lirianos foram para lá também, não vieram para a Terra, preferiram ir para o aglomerado das Pleiades. Então, aí entra a origem dos renegados pleiadianos. Eu acho que vocês já ouviram falar aqui no canal que há pleiadianos renegados. Por quê? Porque eles também não tinham ideia de quem eram nesses conflitos galácticos inicialmente. E quando eles souberam que tinham participado desses conflitos galácticos, algumas essências pleiadianas que participaram e voltaram, eles tiveram uma escolha e escolheram cortar laços com a fonte criadora. E esse mesmo sentimento que faz a gente olhar para o céu, olhar as estrelas e ter aquela saudade no coração do nosso lar, mas de uma forma positiva, não é? Despertou nesses seres a vontade de voltar a servir os imperadores lá de Órion. Então, nós estamos aqui nesse conteúdo oferecendo algumas peças do quebra-cabeça para vocês irem juntando com as peças que vocês já têm. É claro que nesse momento vocês não vão conseguir colocar uma peça junto da outra. Esse conteúdo terá que ser revisto para que vocês vejam aí o que vocês já têm de conhecimento e juntar essas peças com tudo aquilo que nós já temos falado como canal. Então, quem entra no ciclo encarnacional e toma uma escolha pelos regressivos, é difícil sair desse ciclo, porque ele vai ficar voltando e voltando, gerenciando o sistema. Então, os pleiadianos, eles precisam, os benevolentes, eles precisam, por escolha, nos ajudar o planeta Terra, porque eles sabem que essências suas, renegadas, se uniram também aos manipuladores do sistema e enfrentam a própria negatividade deles, né, e a negatividade oriana dentro da cultura deles. Então, encarnados e fugitivos da guerra de Órion, que não estão na Terra, estão sendo rastreados e quando são encontrados, são impedidos de reencarnar em qualquer lugar. Eles ficam retidos a despeito da escolha que possam fazer depois. Aí eu não sei como é que isso se processa. Não vou dar uma aqui de dizer para vocês que eu tenho uma cadeira cativa na federação. Eu só sei dizer isso. A gente fala aquilo que nos é transmitido. Eles ficam retidos aí para depois alguém fazer uma análise, ver o que eles fizeram, porque há um ciclo universal, há um ciclo cósmico e a justiça universal não é da mesma forma que a gente pensa, não é a mesma justiça e o mesmo tipo de pensamento tridimensional humano que a gente tem, baseado na vingança, baseado no toma lá, dá cá, né, bateu, levou, essas coisas. Então, algo que será resolvido entre eles, deixa eu ver aqui, é a luta contra a negatividade, né? A busca da verdade dentro de si. Então, quando um planeta também foi destruído, um planeta que era habitado, a lembrança continua, porque apesar de não falarem dele, esse planeta totalmente carbonizado não desapareceu, ainda está por lá. Então, a gente pensa sempre que os desenhos que os arqueólogos encontram nas cavernas, né, antigas, foram feitos por civilizações e que representavam os antigos astronautas, os Anuna, né? Nós precisamos parar de pensar que tudo veio dos Anuna. Sempre foram eles e eles. Não. Todo ser que viesse do céu
para a espécie humana, era visto como um deus, não é? E a espécie, essa aí, tomou a nomenclatura de Deus para si, por própria escolha. Outras não. Elas vieram, ajudaram e foram embora. Então, como se não bastasse os conflitos sumerianos, né, entre os filhos de Anu, haviam também várias espécies por aqui flertando com a humanidade, e isso despertou ciúme entre esses seres, não é? Porque eles não queriam que nenhuma outra espécie se metesse com a humanidade, porque a humanidade foi hibridizada por eles, apesar de ter sido ajudada por outras espécies, eles não abriram mão desse controle, dessa conquista, né, dessa colonização. A gente pode tomar como exemplo a colonização do nosso país, não é? Que foi marcado por intensas disputas entre vários países que vieram para cá, para a terra, não é? Tentando tomar territórios e foram expulsos. Então, vários países tentaram. Você pode ver isso na história do nosso país, em pesquisas, e foram rechaçados. Então, o Brasil se tornou o quê? Uma colônia lá de Portugal. Lembrando que a colonização portuguesa aqui no país, ela se efetivou a partir da exploração, povoamento, extermínio, conquista dos povos indígenas. Isso não precisa se alongar muito, porque também não foi muito diferente da conquista do Velho Oeste, lá da terra do Tio Sam, onde o pessoal avançou para cima do povo indígena, né? Os Apaches, Cherokees, os Navarros, e que hoje ainda tem um pouco de terra preservada ali pelo governo e mantém firme a tradição dos seus ancestrais. Então, algo que os pleiadianos renegados, eles sempre afirmaram, mesmo sendo renegados, foi que nunca eles tiveram nenhum tipo de envolvimento com abduções. Então, os benevolentes dizem que o contato verdadeiro da humanidade com os seres benevolentes só pode acontecer quando um ser humano conseguir abraçar outro ser humano que estiver passando do outro lado da rua. Aí você vai pensar, então nunca esse contato vai acontecer. É a escolha da humanidade depois que a transição acabar e que a humanidade tiver conhecimento de tudo, de onde veio, quem ela realmente é, a decisão de continuar a divisão daqueles que vieram para dividir ou tentar a unicidade, o amor e, como espécie, buscar a libertação, finalizando esse ciclo de transição. Quanto à interação dos arturianos, nós até fizemos algumas ressalvas no depoimento que nós lemos. Esses seres de amor incondicional, a interação deles com a humanidade é a forma que eles demonstram gratidão e o amor que eles possuem pela fonte, a conexão profunda que eles possuem com a fonte, porque nós somos seus fractais e eles têm acompanhado a nossa história. Então, eles nos ajudam com cura emocional e energética. Eles trabalham com as essências, essas essências são levadas, elas não ficam em colônias, esqueçam isso. E principalmente essências que tiveram uma partida aqui do planeta traumática, de repente, né, deixaram a vida humana sem nem perceber que deixaram de existir como seres humanos, eles trabalham com essas essências, eles curam essa essência. Então é algo que eles fazem que também não cabe a mim explicar, porque eu ainda não tenho esse conhecimento. A partir do momento que me permitirem ter esse conhecimento, o canal vai compartilhar com vocês. E se alguém tem, pode enviar por e-mail e a gente vai ler, vai analisar e a gente pode trocar experiências. Então, vamos pensar, de repente, a pessoa parte do planeta dormindo, então ela não chega a acordar. Isso é uma coisa muito para pensar, né? As pessoas deitam para dormir e durante o sono elas passam mal, acontece alguma coisa e não chegam a acordar. O que aconteceu
com essa essência? Obviamente, em algum momento o fio de prata foi cortado e ela já desperta, né, fora da tridimensionalidade. Então, o que acontece também, assim que a gente souber, a gente vai explicar, porque o universo é cíclico. Então, essa essência, apesar de ter sido assim algo repentino, ela levou consigo todas as experiências emocionais, positivas ou negativas, que ela vivenciou aqui, e para onde ela tenha ido, ela levou essas lembranças. Então, os arturianos principalmente trabalham com essas essências, promovendo cura sutil, energética, plasmática e etérica em níveis mais profundos, nesses casos traumáticos também. E muitas pessoas que tiveram a experiência de quase morte, elas se viram inundadas por uma luz. E quando elas são perguntadas, né, você via de onde vinha a luz? E a pessoa sempre responde, eu era a luz, eu era tudo, tudo ao mesmo tempo, eu conseguia saber de tudo, eu não sei, a mente racional e palavras humanas não conseguem descrever essa sensação de ser tudo ao mesmo tempo, de ser a própria luz e de estar conectado com o universo, com todos os seres ao mesmo tempo. É uma coisa que a racionalidade não alcança. Então, quando uma essência está mergulhada na verdadeira luz, o seu estado é de calma, é de confiança e não tem nada na Terra que possa exprimir, né? Expressar, melhor dizendo, essa sensação. Por quê? Porque o eu humano deixa de existir, passando a ser o quê? Apenas o eu superior conectado à fonte criadora, e essa faixa tridimensional não existe mais. Vamos falar um pouquinho sobre as nuvens lenticulares, aquelas que parecem, né, naves, e que o pessoal tira foto e envia, e são vistas em várias partes do mundo, e podem parecer naves enormes, algumas realmente estão camufladas ali, mas na maioria das vezes é apenas uma manifestação energética de uma nave etérica. Ela está ali, ela está no formato de nuvem, mas se a nuvem se dissipar, nós não vamos ver que ela continua ali, porque os nossos olhos ainda são tridimensionais. Eu nunca me esqueço de um senhor que passou por uma EQM, e ele falou, eu consigo ver as naves. E perguntaram para ele, mas como? Ele falou assim, olhando para o céu, porque para você ver essas naves, você tem que estar na mesma frequência que elas. Então, como a gente vive na frequência tridimensional, a gente não consegue ver as naves, até de manhã. Então, para conseguir ver, eu tenho que entrar na frequência delas. Então, sempre que eu subo, elevo a minha frequência, eu consigo ver alguma nave. Então, fica aí para sua reflexão. Alguém também pediu para a gente falar sobre a Lemúria. Só dando uma introdução, a Lemúria foi um local onde os arturianos interagiram profundamente por um tempo, ensinando aos lemurianos a habilidade da cura. E quando os lemurianos eles migraram para outras regiões do planeta, eles levaram esses ensinamentos e ergueram monumentos em pedra enormes que estão aí espalhados pela Terra, que não são homenagem aos falsos deuses, mas sim uma lembrança de espécies que colaboraram para o nosso equilíbrio emocional. Então, ninguém tem que ficar aí esperando por um deus ou uma deusa que vai voltar, ou um panteão de deuses. A energia já está presente, é só você olhar para dentro de si, se lembrar quem é, de onde veio e ao menos se permitir lembrar. Então, lá nos primórdios, esse conhecimento foi retirado do homem e de onde ele realmente veio, e também não era permitido que ele se misturasse com nenhuma outra
outra espécie, não é? Para que não houvesse mistura de DNA. Eles podiam fazer, mas depois que fizeram, não queriam mais se envolver com o humano, que se tornou inteligente, que se tornou capaz de fazer muitas coisas, que tinha o seu livre-arbítrio, que era teimoso, temperamental, etc. E isso não impediu que os nefilins nascessem, né? Porque esses seres escolheram as mulheres humanas e deram luz aos híbridos, não é? Então, espécies não conectadas com a fonte também possuem híbridos com humanos e não são permitidos ficar ao lado das mães. Eles estão sendo criados no ambiente deles, mas de vez em quando eles trazem essa criança para que uma mulher humana ou um homem humano possa ver essa criança e acompanhar esse crescimento, e há essa interação. E eu nunca vi ninguém dizer que viu aquela criança e sentiu repulsa. Ela se sente sempre ligada àquela criança por um amor, não é? E há muitos relatos, eu creio que tem um relato recente no canal, me permita, né? Afinal que somos nós, onde uma moça, ela declara que ela estava grávida e o feto sumiu. Então, esse tipo de acontecimento, né, raríssimo, acontece por quê? Porque eles levam para terminar esse processo de concepção nas naves, mas são hibridizados, são híbridos. E de vez em quando eles vão trazer esse híbrido para que a mulher veja aquilo que ela produziu, não é? Então, esse código inserido no nosso DNA já está começando a ser ativado, porque a Terra já está se aproximando do momento máximo da sua autoconsciência, né? Já estamos interagindo aí na 4D, e como uma corda que se desenrola, né, que se desdobra, assim a humanidade terá essa verdade desenrolada diante de si e não terá mais limitação. E atualmente, no hoje, a humanidade continua vivendo aí o complexo de resgate, né? Os céus vão se abrir e as naves virão nos resgatar. Existem aí seres prometendo mundos e fundos, abordando os humanos telepaticamente, quando conseguem acessar as suas frequências que não estão tão elevadas assim, e se intitulam como comandantes de frotas estelares, e que esses humanos são os escolhidos para fazer algo especial, e não há dúvida, ponto, estão mexendo com o ego dessa pessoa. A escolha da pessoa continuar com isso é dela. Então, um insider, exemplo, um insider que dá palestras, tem vindo muito aqui no país, tem meu respeito, tem minha admiração, mas eu não vou pagar para ir num congresso, para ter um encontro VIP com ele. Eu tenho que pagar mais, né, para poder ver aquele cara antes de todo mundo, para conversar com ele, apertar a mão dele, ter um autógrafo dele. Ele não é uma celebridade, ele é um insider. Ele está aqui para ajudar a humanidade a despertar, a descobrir de onde veio. Então é uma missão de vida. Então eu, Cláudia, penso dessa forma. Então ele não é diferente de mim, nós somos humanos e cada um é responsável por aquilo que faz e diz, e eu não sou responsável pelo que os outros fazem ou pelo que os outros dizem. Na hora certa, os códigos deixados aqui na Terra vão se ativar, ajudando a humanidade a lembrar e acordar para a sua verdadeira herança. E quando formos capazes de, como espécie, nos permitirmos ser diferentes dentro de uma unicidade que a gente vai escolher, a gente vai chegar lá. E aqueles que não escolherem essa unicidade, não escolherem a ajuda, a gente não pode escolher por eles. E finalizando aqui a respeito dos Greys, não é? Só mais um detalhe, eles têm os olhos maiores porque
eles se adaptam à ausência de luz, estão no subsolo, alguns, e esses olhos maiores, eles cobrem uma superfície maior, porque eles conseguem captar vários espectros de luz. E como eles não possuem mais o sistema digestivo nem o reprodutivo, né, o reprodutor, eles absorvem nutrientes através da pele. Por isso, quando eles surgem em algum lugar e a pessoa não consegue ver, elas podem sentir um cheiro desagradável. Na verdade, onde quer que eles estejam, o cheiro é ruim mesmo, sendo identificado como uma energia não benevolente. Se bem que a gente tem que fazer essa diferenciação, né, daqueles que são vassalos, né, dos Azimós e dos Amós, e aqueles que estão se regenerando, não é, vendo que a coisa realmente está se aproximando e que eles não querem continuar mais escravos, eles querem liberdade. Então, eles estão tomando essa decisão e estão sendo apoiados por espécies benevolentes, protegidos até. Então, porque alguns seres que estão aqui não desejam a nossa transição para 5D, estão fazendo o possível para que isso não aconteça, até em nível particular, porque eles precisam ainda do nosso DNA para continuarem existindo aqui. E quando a gente deixar a terceira dimensão, não vai ter mais DNA. Nós seremos seres luminosos de 5D, né? Da pentadimensionalidade. Então, eles precisam do nosso DNA, porque as abduções são, na verdade, um programa genético para eles. Eles precisam da gente aqui. Então, é uma questão de necessidade, de egoísmo. Por isso que eles não querem que a gente passe pela ascensão. Então, finalizando, como eu já falei, nunca que acaba, né? Um membro aqui da nossa equipe, há algum tempo atrás, ele em desdobramento foi levado a uma nave, e era uma nave dos Greys, e era toda branca. Ele falou que era muito branca, parecia um grande laboratório, e que um deles, né, menor, não fez nada negativo com ele, mas levou ele para ver outro que estava doente, visivelmente doente. E ele explicou para ele que eles fazem o que fazem porque precisam de nós para fins medicinais. Então, não houve agressividade, não houve abdução, não houve nenhum tipo de contato físico, ele voltou numa boa, mas eles queriam apenas fazer uma explicação, né? Dar uma explicação. E aquele ser parecia realmente estar sofrendo. Talvez por isso que a gente veja algumas naves perto, né, de usinas hidroelétricas, mares, nossos mares, oceanos, lagos. E também mais uma informação a respeito dos implantes inseridos. No caso, os não energéticos são chips. Então, são chips de controle que não são dissolvidos energeticamente. Eles geralmente estão atrás do nariz, dos olhos, do canal auditivo. Então, é preciso que a pessoa que tenha a impressão que foi abduzida e que tem esse tipo de chip de controle, procure um terapeuta profissional, não é, alternativo, que trabalhe com a retirada de chip de controle, não é, de uma forma energética. Isso não é para os arturianos. Eles podem, mas há pessoas na Terra que têm o conhecimento de cura e podem fazer a retirada desses chips de controle. Então, esses chips, eles armazenam dados neuroquímicos. E por que uma pessoa assim, poxa, fulano é abduzido, diz que é abduzido desde criança, de vez em quando acontece. Não sei quem viu a série Taken, mas é mais ou menos aquilo ali. E por quê? Porque depois de um determinado tempo, eles vêm, levam a pessoa, corpo mesmo, retiram aquele dispositivo, retiram as informações que eles querem do dispositivo, reinserem e devolvem a pessoa.
não é? E apagam às vezes a lembrança e a pessoa só vem a descobrir que isso aconteceu através de uma regressão. Então, deixa eu ver aqui na minha colinha o que tem mais para falar. É isso. Vamos finalizar aqui, lembrando a você que nada pode acontecer sem o seu consentimento. Não importa a finalidade, não importa se é ser benevolente, se não é, até os benevolentes respeitam a sua vontade, não é? E se você disser que não quer passar por aquela experiência, eles vão te respeitar. Os regressivos não vão respeitar. Então você tem que se impor, você tem que verbalizar. Se for num desdobramento, você pode agir como a fonte te direcionar a agir. Nós temos lido depoimentos de pessoas que têm aprendido a reagir em desdobramentos e enfrentam esses ataques energéticos e são muito bem sucedidos. E com certeza sempre a fonte vai guiar você nas suas escolhas. Você estando conectado com seu eu superior, você vai receber essas percepções e essas orientações. Então a gente fica por aqui, tá bom? Lua, só vou chamar uma vez que ela deve estar dormindo, né? Hoje ficou mais longo do que deveria, mas enfim, eu prometo que no próximo... Ah, tá aqui. Oi, é só para mostrar aqui ao pessoal você rapidinho para despedida, né? Vem cá, estava dormindo, minha querida? Oh, vem cá, colinho. Ai, você quer que eu pegue você daqui? Ai, vem cá. Então é isso, pessoal. Gratidão por esse momento que vocês passaram aí conosco. Gratidão por vocês estarem conosco. Gratidão por vocês estarem apoiando o nosso canal. Essas informações são importantes para o seu despertar, são importantes para o seu processo de expansão da consciência. Qualquer dúvida, envie e-mail para o canal que estará aí na descrição. E, né, Lua? Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento em tudo que você quiser, tudo que você fizer também, e muita da verdadeira luz. Tchau, tchau. Dá tchau, Lua. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.